A Eliette, ela fez uma outra pergunta, Álvaro, quando você estava explicando sobre a questão das impurezas, né? E ela disse que nunca conseguiu entender. Elahá, vai você. Essa. Olha, Eliette, a questão das impurezas, acho que o professor Severino já trouxe para a gente, porque, sim, a lei de Deus é eterna e imutável, mas ela se adapta de acordo com as necessidades. E as condições que esse povo tinha naquela época para poder criar animais dentro das condições extremamente restritivas do deserto, precisavam ter algumas observações que fossem seguidas. E hoje nós temos já uma condição muito diferente para a criação de animais, já se questiona a alimentação animal, tem uma série de discussões hoje que estão em tela. Mas eu não posso comparar a criação de porcos nos dias de hoje com a criação de porcos que existia naquela época. Ainda que tivessem água, como o professor Severino estava lembrando, ainda que tivessem alimento, a forma de criar porco era muito diferente. Porco comia, na parábola do filho pródigo, o cara quer comer a comida do porco e nem isso dão para ele. Então você vê assim, era um tratamento muito diferente de hoje. Hoje você tem ração balanceada, acompanhamento de todo um conjunto de técnicos, de zootecnistas, para fazer um trabalho que não tinha naquela época. Então, isso também precisa ser observado. E se naquele período algumas regras foram oferecidas com esse apontamento de que era a vontade de Deus, era exatamente para dar mais autoridade e garantir com que essa ordenação fosse seguida pelo povo, pelo temor ao Senhor, Deus de Israel. Posso contar uma coisa para vocês interessante da lei judaica? Em determinado momento da nossa... Não muitos anos atrás, eu era criança, começaram a fazer transplante de coração com coração de porco. Vocês sabiam disso? Porque o coração do porco Sim. É muito parecido com o coração humano. Não só o coração, os tecidos. Aí surgiu a grande dúvida. Quando os judeus começaram a não ter coração para transplante, fala, pode? Seria um coração de porco? Então, um rabino amigo nosso, que é atual rabino da cidade de Los Angeles, fez uma palestra sobre isso. Eu me lembro muito bem. E sabe qual é a resposta da lei judaica? Sim, pode. Pode, porque em favor da vida, você rompe com todas as leis. Todas as leis aqui são quebradas. E a proibição no judaísmo é só para alimentação. Então, um judeu pode fazer o transplante, colocar o coração. Acho que isso não é mais usado hoje em dia, mas naquela época é interessante. E só como curiosidade, os muçulmanos também não podem ter o porco como animal impuro. Então, no tempo da Intifada, que tinham muitos ataques terroristas em Israel, nos ônibus, principalmente nos ônibus, restaurantes e etc. Só para saber, quando você vai entrar num restaurante em Israel, tem um segurança na porta que te revista. Quando você vai pegar um ônibus, você passa um lugar igual ao avião. Então, no tempo da Intifada, como eram muitos atentados, começaram a colocar placas nos ônibus. Esse ônibus foi passado carne suína, porque aí um muçulmano, no caso um terrorista, que iria se explodir dentro de um ônibus, ele não iria para o céu por conta da impureza do porco. Então foi uma técnica utilizada para reduzir os números de atentados. Então eu estou trazendo isso não por conta do atentado, mas só para mostrar como o animal, o porco, é impuro. Né? Por exemplo, para o muçulmano. Olha, Isabel faz um comentário interessante, que ela tem granja de porco, né, e que ela já entregou 2 para cirurgia para testar válvulas. Que interessante. Interessante isso, né? Muito uma bem. Curiosidade, só um minutinho, uma curiosidade que você encontra quando você vai a Veneza, lá tem a Catedral de São Marcos. Mas São Marcos viveu no Egito. Então, quando ele
quiseram trazer os restos mortais dele, que hoje está na Basílica de Veneza. Eles trouxeram numa carroça, por baixo da carroça colocaram os restos dele e em cima colocaram carne de porco. Para passar pelos árabes, eles perguntaram: o que é que você leva aí? Eles disseram: aqui nós estamos levando carne de porco. Eles nem abriram para ver. E assim eles conseguiram trazer os restos mortais de Marcos, o evangelista, lá de Alexandria, no Egito, para Veneza. Está lá na catedral. Isso é tradicional, você chega lá, mostrando exatamente o que você está colando. Eu me lembrei com a história de passar porco no ônibus. Quer dizer, a crença, né, foi que salvou, ou deu condições de ser transportado o corpo de Marco de Alexandria para Veneza, na Itália.